Bom, pessoal, vamos hoje para interpretação textual. No decorrer do dia, eu vou estar mandando algumas questões sobre interpretação da FGV e mais algumas sobre crase, e pretendo também, se eu não conseguir hoje, eu mando amanhã sobre adjetivos, para a gente cumprir a meta dessa semana. Bom, vocês vão observar que a FGV, a maior parte das questões, como ali vão ser 10 questões, cada um valendo 0,4 da IBSER, metade das questões da FGV vai ser sobre interpretação textual. E, geralmente, ela vai falar de algo muito pontual e muito específico, e às vezes é sobre um trecho de um texto. Isso significa o quê? Qual é a estratégia que vocês vão usar? Vocês primeiro vão ler o que a questão pede, porque assim vocês não vão precisar, porque às vezes ela coloca uns textos muito longos, vocês não vão precisar ler o texto todo. Tá? Quando cai uma questão que tem a ver com a ideia do texto como um todo, geralmente é uma questão. Eu estou acreditando que vai cair trechos ou pedir coisas bem específicas do texto, como foi essa questão bem recente da FGV, da Controladoria Oficial da União de 2022. Bom, vamos ver o que está pedindo aqui. Muitas vezes temos que redigir, isso aqui são sobre características textuais. A FGV gosta bastante disso. Então, muitas vezes temos que redigir textos argumentativos, ou seja, para mostrar que uma determinada ideia, tese, é verdadeira. Utilizamos argumentos. Nossa argumentação pode ter caráter objetivo ou subjetivo. Gente, essa questão aí só vai errar quem não sabe definir o que é argumento objetivo e subjetivo. Aí só vai errar quem não sabe definir o que é argumento objetivo e subjetivo. Não precisa, né, provavelmente deve ter colocado um tipo de texto argumentativo, mas não precisa, você não vai precisar ler o texto como um todo. Primeiro de tudo, que tipo de texto é esse, tá? Que a questão está pedindo. É um texto dissertativo argumentativo. Qual é a característica de um texto dissertativo? Logo lá no primeiro parágrafo, ele vai ter uma tese, que é o ponto de vista, a opinião da pessoa que está escrevendo o texto, do autor, e esse autor vai apresentar argumentos. A gente tem dois tipos de argumentos. A gente tem um argumento, o que são os argumentos, tá? Só para vocês poderem ter uma noção. Os argumentos vão explicar o porquê do ponto de vista, ou seja, da tese do autor. E a gente tem, basicamente, falando de dois tipos gerais, que são o quê? Os argumentos objetivos e os argumentos subjetivos. O que são os argumentos objetivos? São aqueles baseados em fatos, em estatísticas, em pesquisas, ou seja, em fatos reais, fatos que podem ser comprovados. Um outro tipo de argumento, pessoal, é o subjetivo. O subjetivo, diferente do objetivo, ele está relacionado ao ponto de vista do autor, tá? Da pessoa que está escrevendo. Vai estar envolvido aí a sua opinião, o seu ponto de vista, suas emoções, tá? Então, não é nada que seja um fato, mas que estão relacionados de forma, como o próprio nome diz, subjetiva. É uma opinião do autor. Aqui eu botei dois exemplos de argumentos para vocês poderem entender o que é isso. Que tipos de exemplos? Só trechinhos de textos.
O primeiro que eu coloquei aqui, peraí que eu estou tentando abrir meu slide aqui. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui é a seguinte frase: é preciso estar consciente da importância do cuidado ao meio ambiente. O que eu consigo perceber? Esse argumento é totalmente subjetivo. É apenas a expressão da opinião da pessoa que escreveu. Tá? É preciso o quê? Ele aconselha, do ponto de vista dele, ele acha o que em relação ao meio ambiente, que a pessoa tem que estar consciente. Então, isso é segundo ponto de vista do autor. Esse trecho, então, ele vai ser um argumento subjetivo. Vamos olhar o outro. Aqui nesse trecho foi colocado também um argumento, porém esse argumento ele é um argumento objetivo, porque ele é baseado em estatística, em fatos, em termos de autoridade, como é nesse caso aqui que cita o IBGE. A implementação de políticas públicas voltadas para a educação integral deve ser prioridade no Brasil, uma vez que elas têm o potencial de reduzir a desigualdade social. Segundo os dados do IBGE, o texto continua, mas eu quis pegar só esse trecho. Aqui é um argumento objetivo, porque foi citado um trecho, um argumento de autoridade, uma fonte de pesquisa. Isso significa que são dados reais, dados comprováveis. Então, gente, para resolver essa questão, vocês precisam saber só isso. Isso. Agora a gente já tem as informações que a gente precisa para resolver essa questão. Então vocês vão ver que não é tão bicho de sete cabeças assim resolver questões relacionadas à interpretação textual. Vamos observar o que a questão pede. Muitas vezes temos que redigir, né, textos argumentativos, ou seja, para mostrar que uma determinada ideia, tese, que eu já expliquei, é verdadeira. Utilizamos argumentos. Nossa argumentação pode ter caráter objetivo ou subjetivo. A gente já acabou de ver todos os elementos, todas as informações que a gente precisa para resolver essa questão. Vocês já viram que a resposta vai ser a letra B. Eu já vou comentar a resposta correta e vou comentar as outras, tá? Para vocês poderem entender esses tipos de argumentos. Então, a frase abaixo, que a argumentação é subjetiva, ou seja, aquela onde a opinião da pessoa que escreveu vai estar expressa, não vai estar baseada em fatos reais, como é a objetiva, é a letra B. Hoje não se pode viver sem o telefone celular ou semelhante, sob risco de ficar socialmente à margem. Isso aí é uma opinião, é o ponto de vista do autor. Isso não é comprovado, né, estatisticamente, cientificamente, não é um argumento de autoridade. Então, isso é meramente a opinião. Logo, a resposta é essa. Por isso que é um argumento subjetivo. Vamos lá, vamos agora comentar as outras. Por que as outras não serão subjetivas? Porque vocês vão ver que elas são comprováveis, tá? Eu consigo provar através de dados e fatos reais. Então vamos lá. A letra A. Uma das principais causas de morte de jovens nas grandes cidades brasileiras são os acidentes de trânsito. A cada ano morrem cerca de 4.000 jovens entre 15 e 29 anos. Isso a gente está vendo aí que foi uma pesquisa que foi realizada com números, com dados. Então, isso é um argumento o quê? Objetivo. Essa não vai ser, porque a questão queria subjetiva. Letra C.
Já ficou comprovado, ainda usa a palavra comprovado, porque vai provar alguma coisa, que mais de 50% das pessoas consultam seu celular logo assim que despertam. Provavelmente também foi uma pesquisa e tem um número aí comprovando. Letra D. Se a mesa mede 130 centímetros versus 60 centímetros, não podemos colocá-la no salão, pois há um espaço vago de 100 centímetros versus 50 centímetros. Isso foi comprovado, né? Foi provado aí. Então, isso é um argumento o quê? Objetivo. E letra E também vai ser um argumento objetivo. Por quê? Porque vai estar provando alguma coisa. Vamos ler. Sigo rigorosamente a dieta estabelecida pela OMS e meus exames têm mostrado um resultado excelente. Aí tem um argumento de autoridade, que é a OMS. Então, é um fato, tá? É algo real, comprovável. Certo, pessoal? Bora lá, então. Vamos continuar. No decorrer do dia, eu mando mais questões.